Olá a todos, aqui é a professora Jéssica, tudo bem com vocês? E hoje eu finalmente achei uma prova de cargo de professor da banca ABCP Concursos, que é a mesma banca de Taboão da Serra. Então essa correção aqui do concurso da cidade de Vargem vai ajudar muito a galera que vai prestar o concurso de PEB 1 para Taboão da Serra. Antes de mais nada, se você não é inscrito, se inscreva-se no canal, deixe o like, compartilhe o vídeo, ative o sininho para quando tiver novos vídeos você sempre ser notificado. Além disso, se você está se preparando para o concurso de Taboão da Serra, eu tenho uma apostila, tá, com os conhecimentos específicos, legislação e português, valor R$ 20, Pix ou depósito bancário, vai ficar nos comentários fixos desse vídeo, o primeiro comentário aqui do vídeo, o link do grupo do WhatsApp para compra e também um grupo do WhatsApp para estudos, tá? E também se você está se preparando para o concurso PEIF da Prefeitura de São Paulo, também tem materiais, vai ficar no comentário fixo desse vídeo, também o link do WhatsApp para compra, certo? E esse concurso aqui da cidade de Vargem, ele aconteceu nesse último domingo, dia 19, tá? Vargem é uma cidade próxima a Taboão da Serra, é a mesma banca, a BCP Concursos, tá? Lá teve concurso para vários cargos de professor. O equivalente do PEB 1 para Taboão da Serra foi os cargos de professor de educação infantil e professor de ensino fundamental. Eu vou trazer a correção dos dois, mas hoje eu trago do ensino fundamental. Por quê? Para quem fez essa prova de Vargem, foi até uma inscrita aqui no canal que me passou, o concurso foi domingo, né? Saiu o gabarito na segunda-feira, dia 20, e conforme está aqui no edital, os recursos são até 2 dias corridos após a publicação do gabarito. Então, tem 7 dias corridos, então tem até dia 21, terça-feira, para estar entrando com recurso. E tem uma questão aqui que eu acho que cabe recurso. O já da educação infantil, eu vi assim por cima, mas eu acredito que não tenha nenhuma para ser anulada. Lembrando que a correção que eu vou fazer é apenas da legislação e conhecimentos específicos. Não vou fazer de matemática, nem de português e nem de atualidades, tá? Vai ficar na descrição do vídeo o link para download dessa prova do fundamental. Quando eu lançar do infantil, eu também vou disponibilizar a prova para vocês, tá? Com o gabarito no final certinho. E esse edital aqui de Vargem, ele é praticamente igual ao de Taboão da Serra, principalmente o conteúdo programático do cargo de professor de ensino fundamental. É um Ctrl+C, Ctrl+V para Taboão da Serra. Então, é muito importante vocês prestarem atenção nessa prova de Vargem, tá? E a prova, ela tá assim, tá? Porque a BCP Concursos, ela não disponibiliza o PDF das provas em seu site. O candidato leva embora para casa. Daí quem me passou tirou as fotos da sua prova. Por isso tem aqui risco, tem marcações. E aqui eu digitalizei a imagem. Mas dá para ver perfeitamente. Talvez para você imprimir fique ruim para você. Mas para ler no computador, no celular, no tablet, é só você dar zoom que dá para ver perfeitamente, tá? E também aqui no vídeo eu vou falando para vocês também vão se orientar pelo áudio, certo? Então, eu vou começar a correção aqui pela legislação educacional, que são 5 questões. Então, vamos lá. Questão 11. Leia e julgue as afirmações abaixo sobre o ensino fundamental de acordo com o prescrito no currículo paulista, tá? Não é a BNCC, o currículo paulista, que também cai em Taboão da Serra. Então, vamos lá. É verdadeiro ou falso, tá? A primeira sentença aqui. Nos anos iniciais do ensino fundamental, as características dessa faixa etária demandam um trabalho no ambiente escolar que se organize em torno dos interesses manifestados pelas crianças. A próxima sentença. A alfabetização deve ser o foco de todos os anos da etapa inicial do ensino fundamental? Essa de cara, ela tá falsa, tá? Por que ela tá falsa? O foco na alfabetização não vai do primeiro ao 9º ano, e sim no ciclo de alfabetização, primeiro, segundo, terceiro ano.
Então, essa primeira aqui, ela já tá falsa. A segunda já tá falsa, tá? Então, já vendo aqui as alternativas, já tem uma dica para quando vocês forem fazer a prova, já não é a B nem a C, né? Que aqui a segunda sentença é verdadeira. Então, a gente fica entre a A e a D. A próxima aqui, a terceira sentença. O currículo paulista contempla a formação intelectual do estudante na sua trajetória de escolarização. Desde o primeiro ao nono ano do ensino fundamental, não é só intelectual, é educação integral, tudo. Intelectual, físico, emocional, atitudes, valores, não é só intelectual. Então, essa também está falsa. Então, aqui a gente já elimina a A, só sobrou a D. Vou até ler aqui a última para vocês, que é verdadeira também. É necessário estimular a curiosidade por meio da interação social, cultural e familiar, das vivências, do pertencimento a um grupo, bem como a interação com as tecnologias de informação e comunicação, que é verdadeira. Então, a questão correta é a alternativa D. Lembrando que a BCP Concursos tem só 4 alternativas, tá? 12. Leia o trecho abaixo extraído também do currículo paulista e responda. O currículo paulista indica claramente o que o estudante deve saber em termos de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores e, sobretudo, o que deve saber fazer, considerando a mobilização desses conhecimentos, habilidades, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. Fica evidente que o currículo paulista sinaliza a necessidade de que as decisões pedagógicas promovam o desenvolvimento de quê? Essa parte se encontra no introdutório do currículo paulista é exatamente igual à parte introdutória da PNCC. E na BCC se busca habilidades e competências, alternativa A. Então, portanto, nem a B, valores, nem estratégias, que é a C, nem a D, que é dialogicidade, tá? 13. O artigo 213 da Constituição Federal permite que o poder público repasse verbas às escolas comunitárias, confessionais ou filantrópicas. Dentre os requisitos para este financiamento, podemos afirmar aquele contido na alternativa, seria A, promovam a formação para o trabalho ou para a reintegração social em programas de atendimento ao público. B, estejam devidamente vinculados à SUAS, Sistema Único de Assistência Social. C, promovam atividades de pesquisa, de extensão e de estímulo para a formação técnica humana de jovens e adultos. Ou D, comprovem a finalidade não lucrativa e que apliquem seus excedentes financeiros em educação. A resposta correta, que é a letra da lei, conforme está o artigo 213 da Constituição Federal, é a letra D. As instituições filantrópicas que têm verba pública, por exemplo, uma escola que é ligada a alguma igreja e recebe dinheiro público, ela tem que comprovar que aquela instituição ela não tem fins lucrativos, portanto, por exemplo, ela não pode cobrar mensalidade e se ela tiver alguma renda ali a mais de alguma outra coisa, tudo tem que ser aplicado propriamente para a educação. Ou então, às vezes, o dinheiro público sobrou naquele mês, reaplica novamente para a educação, entendeu? Conforme tá, é a letra da lei. Então, alternativa D. 14. Entre as incumbências dos docentes estipuladas no artigo número 13 da Lei 9.394/96, que é a nossa querida LDB, está o dever de elaborar, cumprir o plano de trabalho e esta está de acordo com... Então, o plano de trabalho do professor tem que estar de acordo com A, os valores e crenças dos alunos e comunidade. B, os conselhos escolares ou equivalentes. C, os princípios de autonomia, pedagogia administrativa. Ou a D, a proposta pedagógica do estabelecimento de ensino. A alternativa certa da questão 14 é a letra D, tá? A proposta do professor tem que estar de acordo com a proposta do estabelecimento, que é justamente o PPP. Então, todo o seu planejamento, o seu plano de trabalho tem que estar de acordo com o PPP da escola, tá? 15. Conforme lemos na Lei 13.000
005/2014, que é qual? Que é o Plano Nacional de Educação. Artigo 7. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios atuarão em lacuna, visando ao alcance das metas e a implementação das estratégias objeto do Plano Nacional de Educação, né, que é essa lei. A lacuna acima deve ser preenchida corretamente pela alternativa A, fiscalização, acompanhamento e avaliação. B, conferências distritais, acho que está assim escrito, municipais, estaduais. C, programas de financiamento estudantil. Ou D, regime de colaboração. A alternativa correta é a letra D, tá? Os estados, município e também a União, né, que é federal, todos trabalham em colaboração, conforme tá a lei, também você encontra na própria Constituição Federal, tá? No capítulo que trata da educação. Agora a gente vai para os conhecimentos específicos, que são 10 questões. Começa aqui na questão 16. Então vamos lá. Uma das competências específicas da área de linguagem do ensino fundamental se refere-se à compreensão das linguagens sobre esse tema. Podemos afirmar, seria a alternativa A língua é mais uma construção oral que pode ser transformada em códigos e signos cujos significados precisam ser compartilhados por uma comunidade. Portanto, possui uma só gramática e uma só forma de utilização social? Não. Por mais que esteja uma gramática oficial, pensando na língua portuguesa, a gente tem as questões das regionalidades. Então, tem algumas coisas da língua portuguesa que, devido ao histórico da região, são diferentes. Então, às vezes, a língua portuguesa falada aqui em São Paulo não é a mesma do Pará, não é a mesma do Ceará, não é a mesma do Rio Grande do Sul. Então, tem que se levar em conta também as regionalidades. Então, a A está incorreta, tá? B. As linguagens são construções humanas, históricas, sociais e culturais, de natureza dinâmica, reconhecendo-as e valorizando-as como formas de significação da realidade, expressão de subjetividade e identidades sociais e culturais. C. A língua se caracteriza por sempre articular dois ou mais sentidos em toda a enunciação. Esse tipo de metamorfose é chamada de metáfora e está presente com especial teor em discursos oficiais de autoridade. Nada a ver essa C, você pode descartar. D. As múltiplas linguagens estão diretamente relacionadas aos desvios não intencionais da norma padrão da língua, gerando problemas de entendimento do enunciado ou ruídos da comunicação não intencionais. Também não tem nada a ver, é intencional. Então, a alternativa correta é a letra B. As linguagens são construções humanas, históricas e sociais. Daí entra a regionalização que eu falei. De natureza dinâmica, reconhecendo e valorizando-as como formas de significação da realidade, expressão da subjetividade e identidades sociais e culturais, certo? 17. Essa questão aqui você encontra na BNCC, tá? Que é assim como o Taboão da Serra está cobrando a parte de cada componente curricular, né? Que tem lá as páginas específicas, português, história, matemática, geografia, inclusive está na apostila, tá? 17. Sobre o componente de língua portuguesa da Base Nacional Comum Curricular, considere as proposições abaixo e responda. 1. Tomar o texto como unidade de trabalho e as perspectivas iniciativo-discursivas da abordagem de forma a sempre relacionar os textos a seus contextos de produção e o desenvolvimento de habilidades, ao uso significativo da linguagem em atividades de leitura, escuta e produção de texto em várias mídias e simioses. 2. Articular o sintagma, eu acho que está assim escrito, e o paradigma, as duas faces compõem o signo linguístico, sendo que o significado é definido pela imagem acústica, aquilo que se escuta. Já o significante é a realização material do conceito de significado, aquilo que se vê. Então, aquilo que eu interiorizei dentro de mim, eu represento através de símbolos, né? De códigos linguísticos. Então, a 1 e a 2 estão corretas, tá? Agora, vamos ver para a 3.
Considerar que o campo de significados repousa no chamado código, que é uma combinação de signos utilizados na elaboração da mensagem, e esses definem como é o meio pelo qual ocorrerá a comunicação. Não, os códigos não vai determinar os signos, né? Mas não como vai ser representada aquela comunicação, porque ela pode ser texto, ela pode ser oral, então o código não vai definir em si a questão social ali daquela mensagem. Então a 3 ela está incorreta. Então as alternativas corretas da 17 é a 1 e a 2, que é exatamente a alternativa B, tá? Questão de número 18. O chamado letramento matemático, que deve ser desenvolvido no ensino fundamental, constitui. Essa questão aqui também é da BNCC, tá? As competências e habilidades de raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente de modo a favorecer o estabelecimento de conjunturas, a formulação e a resolução de problemas em uma variedade de contextos utilizando conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas matemáticas. B. A resolução de problemas de investigação, de desenvolvimento de projetos e da modelagem pode ser citados como formas privilegiadas da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao mesmo tempo, objeto de estratégia para a aprendizagem ao longo de todo o ensino fundamental. C. Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar o mundo. D. Utilizar processos e ferramentas matemáticas, inclusive tecnológicas digitais disponíveis, para modelar e resolver problemas cotidianos, sociais e de outras áreas do conhecimento, validando estratégias e resultados. A alternativa correta da 18 é a A. É o que está exatamente na BNCC, na parte de matemática, que também cai em Taboão da Serra, inclusive está na minha apostila, tá? Mas mesmo que você não lembrasse, que você não soubesse, ela aqui, a alternativa ela é mais abrangente. Tá falando da questão da competência e habilidades, que já é tratado toda a BNCC como geral, né? E também na parte de matemática, por exemplo, utilizar todas as ferramentas, aí inclui também a questão do digital, de comunicar, argumentar matematicamente, da ideia matemática. Então, de todas as alternativas, a mais abrangente, mais completa, né, é a alternativa A. 19. Essa aqui é o que eu acho que cabe recurso, tá? Somente essa. Questão 19. Dentro da unidade temática números, os alunos desenvolverão o pensamento numérico. Nesse processo de construção da noção de números, os alunos precisam A. Identificar regularidades e padrões de sequências numéricas e não numéricas. Estabeleçam leis matemáticas. B. Aprendam a enfatizar o desenvolvimento de uma linguagem, o estabelecimento de generalizações, a análise da interpretação de grandezas. C. Desenvolver o aprendizado para alcançar a resolução de problemas por meio de equações ou inequações. D. Desenvolver as ideias de aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem, noções fundamentais da matemática. Conforme o gabarito, a alternativa correta é a D, tá? Porém, eu acho que ela cabe recurso porque o objeto de ensino da matemática na BNCC é um número, tá? E o número, ele está associado a 7 ideias fundamentais da matemática, que eu vou vir até aqui na minha apostila. Deixa eu ver aqui na parte de matemática. Ciências, aqui é ciências, vamos ver aqui matemática. BNCC, ciências, matemática. Logo no começo que trata aqui da matemática da BNCC, lembrando que aqui na apostila é um resumo, tá? Porque se eu fosse trazer a BNCC inteira, seria umas 600 páginas mais ou menos. Aqui tá falando das ideias fundamentais, são 7 ideias, né? Então aqui, ó, com a base nos recentes documentos curriculares brasileiros, a BNCC leva em conta que os diferentes campos que compõem a matemática reúnem um conjunto de ideias fundamentais que produzem articulações entre eles, que são 7, né? Equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, representação, variação e aproximação.
Aqui na questão só está tratando de 4, que é aproximação, proporcionalidade, equivalência e ordem. Então, por exemplo, eu, antes de gravar aqui, eu fiz essas questões. Eu errei essa justamente que eu pensei que ela estava errada, porque ela não estava falando das 7 ideias matemáticas, sim só dessas 4. Então, ela induz o candidato ao erro. Então, essa aqui eu acredito que caiba sim recurso, né? O seu recurso você coloca exatamente como está na BCC, as 7 ideias matemáticas que está ligada ao número, tá bom? Questão de número 20. Julgue afirmações abaixo sobre ensino de ciências no primeiro ano do ensino fundamental. Também aqui está tratando da PNCC, tá? Vamos lá para a primeira sentença. A unidade temática matéria e energia tem como objeto de conhecimento as características dos materiais? Verdadeiro ou falso? Verdadeira, né? Porque trata dos materiais que a gente encontra na natureza, no planeta. Por exemplo, os combustíveis fósseis. É um exemplo disso. E ela é transformada em energia, né? E em energia elétrica, energia de automóveis, enfim. Então, ela está correta. Então, a gente já pode eliminar a alternativa B e D, que a primeira aqui está falsa. Sobra C, A e a C, tá? Então, vamos ver aqui a segunda sentença. A unidade temática Terra-Universo tem como objeto de conhecimento as escalas de tempo. Verdadeira, conforme a BCC lá. Primeiro vai tratar desde o Big Bang, o surgimento do universo, depois os planetas, a Terra, como se desenvolveu a Terra, os anos, os séculos que se passaram, enfim. Então, essa aqui também está verdadeira. Então, aqui a gente já mata a A também, que a segunda sentença está falsa. Então, a alternativa correta é a C, tá? É bem fácil aqui. Eu vou falar as outras aqui. Os seres vivos e plantas são objetos de conhecimento abordados pela unidade temática Terra-Universo. Não. Deixa eu até vir aqui na minha apostila Ciências. Ela é abordada na temática, deixa eu até mostrar aqui para vocês, são 3 temáticas em ciências, que é vida e evolução, tá? Vida e evolução, matéria e energia e terra e universo, certo? Então, a sentença 3 está errada, assim também como a 4. O Sol, como fonte de luz e calor, é um objeto de conhecimento da unidade temática matéria e energia. Não, é de terra e universo, tá? Por isso que está errada. 21. A BNCC descreve no ensino de geografia o chamado raciocínio geográfico, que é composto por um conjunto de princípios. Desse modo, leia a seguir. Um fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre tem interação com outros fenômenos, próximos ou distantes. A descrição que se refere ao princípio, esse princípio de interação, seria A, analogia, aliás. B, distribuição. C, conexão. D, ordem. Mesmo se eu não soubesse, quando a gente trata de interação, logo, colaboração, conexão. Então, a letra D. E voltando aqui para minha apostila, assim como está na própria BNCC, na geografia a gente tem 7 princípios. E aqui um deles é a conexão. Vou falar 7. Analogia, conexão, diferenciação, distribuição, extensão, localização e ordem. E aqui na conexão é exatamente o que está lá na questão. O fenômeno geográfico nunca acontece isoladamente, mas sempre em interação com outros fenômenos próximos ou distantes, tá? Até aqui na apostila eu grifei aqui as palavras de cada um para você fazer essa associação do princípio e uma palavra que liga com ela que está na descrição, tá? Uma jogada ali para você poder se lembrar. 22. Na unidade temática de geografia, o sujeito e seu lugar no mundo, voltado aos anos iniciais do ensino fundamental, deve ser focalizado as noções de tempo e espaço, né? Alternativa A. B. Pertencimento e identidade. C. Escalas e comunidades. D. Espaço urbano ou rural. Quando a gente fala o sujeito e o seu lugar no mundo, quem eu sou e qual o meu papel nesse mundo, o meu lugar. Logo, eu associo a pertencimento e identidade, tá?
Voltando aqui para a geografia, as unidades temáticas de geografia são 5, e uma delas é o sujeito e seu lugar no mundo, que é exatamente isso, focalizam-se as noções de pertencimento e identidade, certo? 23. Sobre o ensino de história para os anos iniciais do ensino fundamental, contemplam-se a noção de lugar em que se vive e as dinâmicas em torno da cidade, com ênfase nas diferenciações entre a vida privada e vida pública, a urbana e a rural. Nesse momento, também são analisados processos mais longos na escala temporal, como a circulação dos primeiros grupos humanos. A descrição extraída na BNCC se refere a habilidades a serem desenvolvidas a. no primeiro ano, B. no segundo ano, C. no terceiro e no quarto ano, ou D, no quinto ano e sexto ano. No primeiro e segundo ano, a gente vai tratar a história, mas a questão local. A questão, por exemplo, a história da minha família, árvore genealógica. Depois, a história da minha cidade, do meu bairro, depois da minha cidade, depois do meu país. Depois essas questões mais, vamos dizer assim, globais, sobre cidades, tanto rural quanto urbano, os deslocamentos humanos, os nômades, a questão da imigração, ela parte ali a partir do terceiro ano. Então, a alternativa correta é a C, terceiro e no quarto ano, tá? Questão 24. O foco na autonomia do aluno, juntamente com apreço à sua experiência e seus saberes, são questões essenciais para o tipo de relação entre ensino e aprendizagem, definidos pelo seguinte educador. Seria A. Emília Ferreiro, B. Jean Piaget, C. Paulo Freire ou D. Levi Vygotsky. Quando a gente fala de autonomia, de cara, é o nosso querido Paulo Freire, tá? Questão dada se você errar essa, por favor, hein? Brincadeirinha à parte, né? Mas quando a gente fala realmente da questão da autonomia, a gente já se liga ao grande Paulo Freire. 25. Os órgãos colegiados, como o Conselho Escolar, a Associação de Pais e Mestres, o Grêmio Estudantil, são essenciais para desenvolver e fortalecer a participação da comunidade na vida escolar, permitindo o diálogo e desenvolvimento de diferentes agentes. Desse modo, podemos afirmar que os colegiados escolares estão relacionados. Aqui, lembra que Tabuão e também Vargem é uma bibliografia temática. Então, sugeriu até alguns autores, mas muitos temas ali não estão ligados aos autores, não estão ligados a obras. Mas essa questão aqui, ela também está nas DCNs da educação básica, então você conseguiria responder. Além que quando a gente fala de conselho de escola, associação de pais e mestres, Grêmio, enfim, tudo que está associado a um conjunto não só de professores de gestão, mas como os estudantes, a comunidade, a família, a gente está falando de uma gestão democrática. Então, a correta é a alternativa A, e as outras alternativas são absurdas, como a B, com a centralização das decisões escolares, não. C, com o fortalecimento do papel da direção da escola, só não. Com a progressão continuada dos alunos. 26. Com base na teoria socioconstrutivista, então aqui está pedindo a teoria socioconstrutivista, tá? Podemos considerar corretas as práticas educativas. 1. Permitir que os alunos formulem as próprias perguntas, elaborem hipóteses e modelos e, finalmente, teste a sua validade? Sim, correto. Socioconstrutivista, tá? Não é construtivista. 2. Proporcionar o desenvolvimento considerando sempre a estrutura biológica que o possibilita desenvolver o mental? Não. Se fosse só tratando do construtivismo, sim, mas como socioconstrutivista, não vem essa questão biológica, e sim a aprendizagem para depois o desenvolvimento, não biológico para depois o desenvolvimento. Então, a 2 está incorreta. Então, só sobram as alternativas B, 1 e 3, ou C, 1 apenas correta. Então, vamos ver a 3. Incentivar a abstração reflexiva como força dinamizadora da aprendizagem, permitindo que os alunos deem sentido às suas experiências. E o estudante tem que refletir a sua aprendizagem para poder
fazer sentido para si. Então, a 3 também está correta. Então, a alternativa correta é a B, 1 e 3 somente. 27. Considerando os objetivos do projeto político-pedagógico, está correta a afirmação. Aqui também não falo o livro, não falo o autor. Até na apostila de tabuão eu coloquei a obra da Veiga que fala sobre política pedagógica, tá? Projeto político-pedagógico, aliás. Mas também você encontra essa questão também na DCM da Educação Básica, tá bom? Na LDB. Então, vamos lá. Alternativa A. Deve reconhecer que a qualidade do ensino está intimamente relacionada à valorização do trabalho do professor na defesa de uma formação adequada dos profissionais da educação. B. Para além das necessidades do aluno, a escola deve ter em mente seus objetivos e padrões de ensino, de modo a moldá-los de acordo com os princípios da instituição, padrões e moldá-los, palavra que você pode descartar já, B não é. C. A diversidade deve ser respeitada até o limite das condições sociais apresentadas na escola, não rompendo com o que determina os manuais de quadros legislativos, também não. D. A escola deve desenvolver sua capacidade de gestão compartilhada entre equipe gestora e diretoria de ensino, não, equipe gestora e a comunidade. Então, a D também está errada. Então, a alternativa correta é a. Conforme na prática, muitas vezes, em alguns lugares não é assim, mas o certo é a alternativa A, conforme está na legislação também. Deve reconhecer a qualidade do ensino, está intimamente relacionada à valorização do trabalho do professor, na defesa da formação adequada, tanto inicial quanto continuada, dos profissionais da educação. 28. Para Emília Ferreiro, que trata da questão da alfabetização e da psicogênese da língua escrita, quando a criança não diferencia o desenho da escrita e pensa que os desenhos dizem os nomes dos objetos, pensa que é possível ler nomes diferentes com grafias iguais, podemos afirmar que está localizada no estágio. Então, aqui, a Emília Ferreira está nos estágios da psicogênese da língua escrita, as hipóteses escritas, tá? Então, sensório motor e pré-operatório não é. Aqui é Piaget, tá? E pré-verbal também não é. Qual que são os estágios, das hipóteses escritas? Pré-silábico, silábico alfabético e alfabético. Então, a alternativa B, que é quando a criança ela não sabe o alfabeto ainda, então ela representa as palavras ou por desenho ou por o que ela chama de catarujas, que são os rabiscos, que as crianças fazem quando elas ainda não escrevem corretamente as letras, tá? Então, é pré-silábico, alternativa B. 29. Faz parte da tendência pedagógica liberal a consideração representada pela alternativa que está perguntando a tendência pedagógica liberal, tá? A. Decorre de uma situação-problema que será analisada criticamente, envolvendo o exercício da abstração alcançando a realidade concreta. B. Realizando um esforço voltado para o autoaprendizado realizado por meio de grupos de estudo ou projetos de ensino. C. O aluno é educado para atingir sua realização por meio de seu próprio esforço, sem considerar as diferenças de classe. D. O aluno busca desenvolver suas aptidões por meio de escolhas realizadas após apresentações de conteúdo pelos professores. Quando a gente fala da questão liberal, tanto tendência pedagógica como política, ela fala da questão da meritocracia, que é a partir do meu próprio esforço, não importa a minha classe social, as condições, eu consigo alcançar o sucesso. Então, é a alternativa D, conforme o esforço próprio, sem considerar as diferenças de classe. O que a gente sabe na realidade não é, A gente tem que ter políticas públicas para alcançar a equidade para a igualdade, mas a tendência liberal, ela trata da meritocracia, por isso que a alternativa correta é a C, tá? 30. A educação brasileira permite às populações do campo, povos indígenas e quilombolas, só lembrando que esses três aqui são uma modalidade de ensino, cada um. Tem a modalidade da população do campo, dos povos indígenas e quilombolas, que a gente encontra lá na DCN da Educação Básica e também na LDB, tá bom? Alternativa A. Introduz novos saberes do cotidiano dessas populações para ampliar seu conhecimento sobre o mundo, seu ambiente natural e cultural, assim como novas práticas habitualmente sustentáveis. B. Cultiva a língua materna na escola como elementos importantes de construção de identidade, podendo criar cursos em horários paralelos às aulas normais. C. Flexibilizar o calendário escolar das rotinas e atividades
tendo em conta as diferenças relativas às atividades econômicas e culturais, mantido o total de horas anuais obrigatórias no currículo, de reconhecer seus modos próprios de vida, suas culturas, tradições e memórias coletivas, permitindo às escolas criar datas especiais para discutir tais aspectos fora do currículo escolar. Conforme está na LDB e na DCN da Educação Básica, é a C, tá? Pode-se flexibilizar, por exemplo, a população do campo. Um determinado mês do ano, eles têm uma cultura de cultivo, e naquele mês tal, por exemplo, maio é o mês da colheita, então se dá recesso ou férias para os estudantes poderem participar da colheita, né? E depois é compensado esse período que eles saíram de férias ou recesso. Então há essa flexibilização. O que não pode ocorrer é não cumprir as 200 horas, beleza? Então é isso, acabou a correção. O que eu achei dessa prova aqui de fundamental de Vargem? Das 15 questões que eu fiz, né, antes de gravar o vídeo, eu acertei 13 e errei 2. Inclusive, uma que eu errei foi a questão 19, aqui da BNCC de matemática, que eu acho que cabe recurso. Se realmente essa for anulada, então eu fico com 14 acertos, então eu só teria errado uma, tá? Assim, não achei ela fácil, tá? Mas também não é muito difícil. As questões, elas são um pouco longas, tá? Eles gostam muito de fazer questões com verdadeiro ou falso, ou com sentenças, 1, 2, 3, pegando muito ali no modelo das provas da FGV, tá? Até da IDEPAC, né? Para quem é mais antigo aí no canal, que eu fiz o concurso de Cajamar, a banca foi IDEPAC, então eu achei a prova da BCP Compulsos muito parecida com a IDEPAC, tá? O que eu percebi também que choveu a BNCC aqui, choveu, metade das questões dos conhecimentos específicos foi tratando da BNCC, caiu 2 do currículo paulista, caiu muito pouco de autores, e do que caiu de autores, caiu autores clássicos, né, como por exemplo Paulo Freire ou a Emília Ferreiro, caiu muita legislação também, muitos temas básicos da pedagogia, como gestão democrática e o projeto político-pedagógico, também alfabetização e letramento, também caiu, matemática. Então fica a dica aí para Tabuão, que tem muitas temáticas, você pode pensar que vai cair muitos autores, mas talvez não seja bem assim, tá? Então, presta atenção nessa prova aqui, que vai te dar um norte muito grande para você sistematizar o seu estudo aí para Tabuão. Essa semana provavelmente eu não vou trazer, tá? Que não vai dar para mim, porque dá trabalho fazer esses vídeos de correção, tá? Então, vai ficar para a semana que vem a correção da prova de educação infantil, que a bibliografia não é tão parecida com o Tabuão, mas algumas coisas da parte específica e todas da legislação é parecida. E daí eu vou trazer aqui para vocês, mas eu fiquei com pressa de trazer o do fundamental, principalmente porque, pelo menos para mim, só no fundamental tem uma questão aqui, na parte de conhecimentos específicos, que cabe recurso. Então, para você que fez a prova de Vargem, você tem até dia 21, caso terça-feira, para estar indo com recurso, beleza? Bom, espero ter ajudado. Vai ficar na descrição do vídeo o link para o download dessa prova com gabarito. Até a próxima. Tchau!